mas essa compreensão da cultura alimentar nos coloca em questões maiores. E por isso a gente chega aqui. Tem um investimento pesado em destituir a nós da nossa cultura alimentar, daquilo que nos identifica enquanto comedores, ou comedor de farinha, ou de rapadura, ou de açaí, ou de tutu, certo? O que nos identifica. E o que é que a gente faz? Resiste. É para isso que a gente está aqui. É o jeito. É o jeito. E essa mesa trata disso. Trata de resistência. A cozinha é um ambiente de luta social e cultural muito latente. Eu acho que é muito importante a gente falar e pensar sobre essa questão da figura feminina na cultura alimentar. A figura feminina que, ao meu ver, em todas as minhas andanças e pesquisas aqui, pelas várias gerais, identifica que a mulher ela é responsável não só pela transmissão dos saberes ancestrais oralmente, como pela manutenção da nossa soberania alimentar, a manutenção das nossas técnicas tradicionais, do uso dos ingredientes nativos, típicos, que alimentaram gerações por gerações aqui, desde a chegada dos bandeirantes e dos tropeiros, e principalmente o conhecimento que foi herdado de mulheres que eram escravizadas, isso é importantíssimo a gente falar, sejam elas indígenas ou negras, que construíram esse intercâmbio de conhecimentos, de técnicas e de saberes ancestrais e que se responsabilizaram pela manutenção disso através da oralidade. E oralidade, sim, muita gente, às vezes, aqui em Minas, tem a tendência de romantizar o fato da cozinha mineira ser essa cozinha oral, que é passada de geração para geração, mas a gente esquece de mencionar que essa oralidade, muitas vezes, está relacionada à própria condição dessa mulher, enquanto analfabeta, enquanto numa situação de miserabilidade e de impossibilidade de transcrever isso, de transformar isso em conhecimento escrito, para que não se perca. Essa mesma oralidade que é linda, que é poética, ela é uma oralidade que faz com que percamos muitas coisas, né? Muito a se preservar. A gente vê imensos livros sobre técnica de cozinha internacional, sobre ingredientes, e muito pouco sobre a nossa cultura, que para mim a cozinha é feminina, o tacho é um instrumento feminino, e a cozinha mineira é feminina, isso precisa ser dito. Alimentar, ela remete à cultura, que é um substantivo feminino, tem a mesma matriz da agricultura, que é o cultivo, que é o cuidado. Então, cultura alimentar é o cultivo, é o cuidado das pessoas. Ela remete, sim, ao feminino, nessa relação com o cuidado, né? Porque o patriarcado, ele foi lá na linha reta, assim, tentando abrir caminho e deixando muita coisa de lado, né? Uma vez que nós estamos dentro de um sistema que cultiva uma lógica absolutamente irracional e ilógica, apesar de se vender como lógica. O sistema capitalista é isso. Ele diz que ele é a expressão natural do modo de ser dos humanos, né? E que modo de ser seria esse? A competição, o egoísmo, a ambição, que fez com que as civilizações se movessem. Mas essa é uma grande mentira, porque a humanidade só sobreviveu como espécie porque ela se cuidou, porque houve o cuidado. Inclusive, nessa fase, o mundo era matriarcal, né? Não era possível alguém conhecer a propriedade de um alimento e não compartilhar com os demais, porque se as pessoas não compartilhassem aquele alimento que lhe fazia bem por alguma coisa, por alguma substância, quando essa pessoa estivesse doente e precisasse do alimento, que fosse buscado, né, uma fase em que a humanidade ainda era coletora e caçadora,
não haveria quem soubesse coletar aquele alimento, aquela planta. Não ia saber se aquela raiz era venenosa ou não. Ou não ia saber como tirar o veneno, como extrair o veneno daquela raiz, como fazem os povos indígenas, nos ensinaram a partir da mandioca, né? Os humanos eles aprenderam a colaborar numa caça, numa caminhada, a se situar. Também aprenderam a elaborar a sua alimentação. Nós somos o Homo sapiens sapiens que nós somos, né, que a gente é como espécie, nós somos resultado disso, nós somos resultado da cozinha. E diante da cozinha, de como se obteve os alimentos. E a obtenção desses alimentos se deu pela colaboração, se deu pela dádiva. Quanto mais a gente consegue se reunir à mesa, mais a gente se fortalece. A própria linguagem humana, ela é resultado da cultura alimentar. A linguagem, ela se desenvolveu ao redor de fogueiras, com as pessoas comendo, as pessoas contando histórias e se alimentando. E aí a linguagem foi se desenvolvendo. E a memória também. E a capacidade dos humanos em fantasiar e em imaginar. Isso tudo é fruto dessa cultura alimentar. A gente passa a falar de cultura alimentar não só por aquilo que se come, mas também dos processos de cura, dos processos de cuidado, e que não é só o cuidado do corpo, é o cuidado com a terra, é o cuidado com o solo, é entender que, ao mesmo tempo que eu trago um conhecimento de uma Amazônia de 20 mil anos, eu tenho aí uma Ana Primavera fabulosa falando da saúde do solo. Quando a gente faz o manifesto lá de 2011, no Encontro Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, e começa essa luta pelo assento político, né, do Conselho Nacional de Política Cultural, tem uma partezinha lá nesse manifesto que a gente fala assim, que a cultura alimentar é a extensão territorial do afeto. O ingrediente da cultura alimentar, ele não chega sozinho na mesa. Ele chega porque tem um mestre, porque tem um griot, porque tem uma pajé, uma bezedeira, uma curandeira, que é exatamente isso. A cultura alimentar, ela remete a toda a cadeia produtiva da alimentação. É produção de semente, é a produção agrícola, é a busca da comida, é a elaboração dos alimentos, são as histórias, é tudo que se escreve em torno disso, é o que vai além do ato de comer, não é? E é sobre isso que se trata quando coloca-se a cultura alimentar. Então, essa questão do pertencimento, eu acho que é o pouco que nós, enquanto cozinheiros, podemos fazer, é despertar nas pessoas esse pertencimento pela própria cultura. É mais fundo, não basta a gente só decolonizar, é preciso a gente ser anti o colonialismo, é preciso realmente entender o quanto que essas pautas existem e tirar o inimigo de dentro da cozinha. É preciso olhar para o óleo de soja e saber que cada gota de óleo de soja que vai para a panela é um companheiro tombado no campo do Movimento Sem Terra, é um parente indígena tombado pela grilagem, é uma noite às 3 horas da tarde em São Paulo. E vim para a luta entender que a gente precisa falar de política para falar de alimento, que para falar de cultura alimentar não é só chegar lá e salvaguardar o milho crioulo, é entender que para salvaguardar o milho crioulo eu preciso conversar com o mestre, eu preciso entender o que a guardiã de semente está fazendo, é muito mais do que isso. Não tem outro caminho, o caminho da luta é a luta. E aí é uma coisa que tu tens que botar o teu coração, as tuas pernas, a cabeça e o que tu pensas que tu não tens, mas também te leva a ajudar a acontecer. Eu venho de um povo originário, eu venho de base comunitária, a nossa luta é de base comunitária e a gente sabe que é enfiando o braço assim um no outro que a gente caminha.